Olá, vamos entrar na parte de qualificação do seu cliente, ou também chamada de etapa de investigação. Investigar se esse potencial cliente tem sinergia com a solução que você tem. Ou seja, a velha história de buscar o sim é um erro. Na minha opinião, é claro. O que o vendedor deve sempre buscar é o não, porque dessa maneira o sim tem como consequência. Mas, para ser eficiente e não perder tempo, existem várias maneiras de entender se esse potencial cliente está apto ou qualificado para comprar de você. Eu gosto muito de usar dois acrônimos, o BUNCH, que vamos falar agora, e quando o potencial cliente passa, eu me aprofundo com o SPIN. Lembrando que SPIN não é apenas um acrônimo, mas um processo que deve ser seguido com abordagem, investigação, demonstração de capacidade e obtenção de compromisso. Mas agora vamos abordar o Bank Sales, ok? Vamos lá. O que é Bank Sales e qual a sua origem? O Bank Sales foi criado para classificar que os potenciais clientes apresentavam todas as exigências necessárias para efetuar uma compra. E seu objetivo principal era levantar dados para verificar se um determinado prospect atendia as especificações necessárias para comprar o produto ou serviço oferecido. Para fazer essa classificação, a IBM criou uma sigla que consistia em estágios que iam dizer se o potencial cliente estava pronto para comprar ou não. Caso não atenda aos pré-requisitos do Bank Sales, você deve avaliar se vale a pena manter contato com esse prospect até que ele esteja pronto para comprar ou se deve evitar a perda de tempo e descartar mesmo. Como eu gosto de chamar, demitir esse cliente. Cada vez que o cliente se qualifica em um estágio do método, ele passa para o próximo passo da identificação e assim sucessivamente até estar totalmente adequado para a apresentação da demonstração de capacidade da empresa, ter uma solução para a sua necessidade. Agora, vamos conhecer o significado e como aplicar o BUNCH na prática. O B significa budget e refere-se ao orçamento. É a diretiva que avalia se o possível cliente possui os recursos necessários, ou seja, dinheiro, para investir na compra do seu produto ou serviço. É imprescindível entender desse prospect qual investimento ele tem em mente para a solução que ele busca. É muito importante que a expectativa dele esteja de acordo com o custo da solução. Aqui, buscamos entender se esse potencial cliente tem noção sobre quanto custa o que ele está buscando e, claro, quanto ele tem para investir. Por exemplo, em uma loja, seja lá qual for o tipo de loja, uma pergunta que avalia muito bem o budget de uma pessoa é: você tem algum valor em mente para esse produto? Ou um serviço um pouco mais complexo em uma empresa de tecnologia, a pergunta ficaria mais ou menos assim: qual o valor você imagina para esse projeto? Em uma empresa de serviços de engenharia, você já pesquisou esse serviço com outro fornecedor para ter ideia sobre esses custos e se é viável para você? O A é de authority, que em português significa autoridade. Nesse aspecto, é preciso descobrir se a pessoa com quem está sendo realizada a negociação é quem tomará a decisão de compra. Portanto, é preciso descobrir se o contato tem o poder de influenciar no processo de compra como um todo e se ele reúne as informações necessárias para agregar valor à proposta a ser apresentada. Pensando nisso, muitas vezes é necessário fazer uma investigação antes de sair apresentando o seu produto ou serviço para quem aparecer pela frente. Com isso, será possível evitar gastar energia à toa e ainda vai te poupar muito tempo. Falar com quem toma a decisão ou um grande influenciador na tomada de decisão é um ponto-chave, até mesmo para entender se a sua solução vai ser eficiente para esse possível cliente. Não basta somente fazer com que o seu cliente compre. É importante para ele ter um vínculo para que futuramente ele possa passar a ser um promotor ou um divulgador da sua empresa, da sua marca. Um bom exemplo é quando vendemos algum serviço para condomínio. Não precisa ser o síndico, mas precisa ser alguém do conselho ou o gestor do condomínio. Pelo menos, né? Quando a venda é receptiva, esse ponto é mais fácil, porque dificilmente quem entra numa loja não vai ser a pessoa que toma a decisão por aquela compra. O N, na penúltima etapa, é o need, ou seja, necessidade. É a hora de mensurar onde seu produto ou serviço faz sentido para o futuro cliente. Para isso, é necessário ter habilidades técnicas para saber se a proposta de valor do seu serviço ou produto se enquadra.
Então, é muito importante levantar algumas questões como: por que esse prospect buscou o seu serviço ou seu? O que você tem consegue atender a expectativa que ele tem? Há quanto tempo ele convive com essa necessidade? Checar se poderá atender a necessidade do cliente é indispensável para que a venda valha a pena. Por fim, o T de time se trata em descobrir em quanto tempo essa pessoa está imaginando efetuar a compra. Fechar a compra não é o bastante, é preciso verificar em quanto tempo vai começar a rodar. É nessa fase que pode se projetar as possíveis dores que o processo de implementação pode sofrer. Com isso, tende a minimizar os efeitos colaterais do prazo definido entre as partes. Aqui é muito importante estar alinhado com o cliente. Quando ele começa a pagar, ou em uma loja, essa etapa passa de forma mais ágil. Mas em vendas mais complexas, esse prazo pode chegar até a 6 meses, por exemplo. Para finalizar, é fundamental que você saiba que esse acrônimo não precisa ser exatamente essa ordem. Na prática, é importante você ficar ciente e precisa dessa informação para agilizar a sua venda. Você precisa ter perguntas que serão colocadas em meio de diálogo, de forma natural, não em forma de questionário, parecendo um interrogatório. Mas o objetivo do plano é exatamente te ajudar a não perder tempo, porque ele nunca vai fechar um contrato contigo. Bora pra cima!